do senador Requião, caro juiz Sérgio Moro, caro doutor Silvio Rocha, senhores senadores, senhores juízes aqui presentes. É com imensa satisfação que eu retorno a esta casa para participar de mais um desses debates temáticos sobre, agora, a Lei de Abuso de Autoridade. Eu começo tendo como pano de fundo as questões que se têm colocado nesse contexto e referentes, inclusive, à minha experiência como presidente do Supremo e do CNJ. Um pouco antes de assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, ainda na condição de vice-presidente, eu recebi a visita de uma comissária da ONU para Direitos Humanos. E ela veio para discutir vários assuntos, claro, sempre o sistema prisional do Brasil à frente, e ela estava muito impressionada com o episódio de Abaetetuba, aquele episódio no Pará em que uma moça foi colocada num presídio de homens e foi sistematicamente violentada. Lá pelas tantas, ela introduziu o tema e disse que queria conversar sobre isso. Eu dei aquelas explicações que nós não tínhamos o controle efetivo sobre o sistema prisional, as más condições dos presídios e tudo mais. E, com aquele jeito anglo-saxão de ser, ela então, depois de ouvir com paciência as minhas explicações, ela disse: mas o senhor não acha que levar 30 dias para descobrir esse mal-feito é algo demais? E não me restou outra coisa senão dizer yes, porque, de fato, isso tinha ocorrido e só foi descoberto 30 dias após. Eu, pelo menos, prometi a mim mesmo, presidente, que, quando chegasse ao CNJ, enfrentaria a questão do sistema prisional. E o fiz. Começamos com os mutirões carcerários e libertamos, nesse período, 22 mil pessoas que estavam presas indevidamente. Encontramos pessoas presas. Encontramos um caso no Ceará, senador Tasso, um sujeito preso há 11 anos provisoriamente. E pensávamos que isso já era o fim de todas as violações. Quando, num outro mutirão carcerário, no Espírito Santo, encontramos, senador Caiado, um sujeito preso há 14 anos provisoriamente. Isso fala da responsabilidade de nós, magistrados, que não estávamos sequer acompanhando esse processo. Casos como tais, juiz Sérgio Moro, de evidente abuso de autoridade. Foi nesse contexto, inclusive, que nós começamos a discutir a necessidade do refazimento da lei de abuso de autoridade, e estabelecendo, inclusive, aquilo que antes não acontecia. A obrigatoriedade. Quando eu comecei esse trabalho no Supremo, encontrei muitos juízes, talvez a maioria dos juízes da execução penal, que nunca tinha visitado um presídio, senador Jorge Viana. Essa é uma realidade. E isso se procurou mudar. Portanto, essa é uma história. Questão das algemas. Foi o Supremo Tribunal Federal que colocou essa questão na agenda ao aprovar uma súmula, para dizer que não era necessário usar as algemas, a não ser naqueles casos recomendados. Claro que haverá discussão. Para isso, o tribunal estabeleceu que era preciso que houvesse a devida fundamentação, nada mais do que isto. Poderá ser uma apreensão errada dos fatos ou não, mas era preciso que houvesse a fundamentação. Este é um caso até irônico, porque foi um caso de São Paulo, Aloysio, em que uma juíza manteve um réu no júri algemado durante todo o tempo. E o argumento do seu defensor é de que aquela condição, algemado perante o tribunal do júri, já era quase que a resignação, a confissão da prática do crime e da responsabilidade pelo crime em toda a sua extensão. O tribunal, então, entendeu que era preciso anular o júri.
e outro deveria ser realizado. E construiu-se, então, a partir desse entendimento, as bases para a edição de uma súmula. Em suma, vejam, senhores, portanto, que há bases hoje muito fortes que legitimam essa iniciativa. Então, eu estou bastante tranquilo quanto à iniciativa que se deu naquele contexto do Pacto Republicano em 2009, com o objetivo de fortalecer a defesa dos direitos fundamentais. E, quanto a isso, me parece que é bastante pacífica essa orientação. Por outro lado, o que acontece hoje? Eu vou falar agora da visão de quem está na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos agora, os senhores senadores certamente convivem com isso, a questão da lei de inelegibilidade. É muito comum, agora, com a decisão de segundo grau, ter-se alguém por inelegível. Caso de improbidade, caso de condenações em segundo grau, ou mesmo, como já foi lembrado aqui muito oportunamente pelo juiz Silvio, casos de decisões do Tribunal de Contas da União ou de tribunais de contas dos estados ou tribunais de contas dos municípios. Isso leva à inelegibilidade, o que é uma pena muito grave para quem milita na vida política. Essa lei, como os senhores sabem, a lei complementar, que é de 2010, foi aprovada também num contexto de lei objeto de um grande apoio popular, de iniciativa popular, e pouco antes do limite do princípio da anualidade, da aplicação do princípio da anualidade, os senhores tiveram que fazer uma aprovação, e esta lei tem coisas interessantíssimas. Por exemplo, se o sujeito for excluído de uma entidade associativa, um conselho de contabilidade ou da própria OAB, ele fica inelegível. Quase que se esqueceram de dizer que a exclusão do Corinthians, da Sociedade Corinthians, ficaria também inelegível. Para os senhores verem, e isto veio de uma lei de iniciativa popular, ou casos de renúncia para evitar um processo. Nós tivemos recentemente um caso do Paraná em que o indivíduo, detentor do mandato, renunciou ao mandato para não ser submetido a um processo. Depois, a Justiça veio e disse que ele não praticara aquele crime, era crime de costumes, questão de pedofilia ou coisa do tipo. E ele, então, pediu que fosse anulada aquela inelegibilidade que se estava lhe aplicando, e o tribunal acolheu. Acho que a vida é muito mais complexa. E aí vem o argumento, mas é lei de iniciativa popular. Com todo o respeito, precisamos olhar com atenção também os projetos de iniciativa popular. Eu hoje frequento muito São Paulo e aprendi que quem contrata o Sindicato dos Camelôs, em uma semana consegue 300 mil assinaturas. Portanto, não vamos canonizar iniciativas populares. A propósito do tema, objeto da preocupação, eu concordo com as observações aqui feitas de que o projeto pode e deve ser aprimorado, de que nós devemos, tanto quanto possível, trabalhar na ideia de tipos cerrados. Certamente encontrar a melhor condição para que, de fato, possamos distinguir práticas comuns, rotineiras, e eu vou, inclusive, fazer chegar ao senador Requião e ao presidente do Senado propostas nesse sentido que nós elaboramos no âmbito do meu gabinete, no Supremo Tribunal Federal, inclusive com a assessoria de juízes. Em casos que já foram, inclusive, aqui versados sobre a impropriedade do artigo 9º ou a possibilidade de um crime de hermenêutica. Acho que é preciso que haja um esforço no sentido desse aperfeiçoamento. E concordo que haja esforços nesse sentido, porque o propósito, obviamente, não é criminalizar
a atividade do juiz, do promotor, do integrante de CPI no âmbito do Congresso Nacional, embora nós saibamos que isso ocorre. Quantas vezes o Supremo já concedeu habeas corpus para impedir que alguém que compareceu na condição de testemunha fosse convolado na condição agora de investigado e sofresse, às vezes, coação no próprio âmbito aqui do Congresso Nacional. Portanto, a pretensão não foi excluir nenhum setor ou poder, e acho bem-vinda, inclusive, a sugestão de trazer o Tribunal de Contas, porque hoje exerce um poder significativo e, muitas vezes, capaz de perpetrar abuso de autoridade. Estou absolutamente convencido em relação a isso. Eu gostaria também de dizer que, com a experiência já de anos, nós temos nessas questões e nesses debates, que nós, agentes públicos, agentes políticos do Judiciário, e que hoje já foi citado Bobbio, não devemos ceder à tentação de procedermos o combate ao crime mediante qualquer prática abusiva. Há um texto histórico de Bobbio em que ele dizia: se a lei ceder. Era uma reclamação, uma reflexão sobre a situação na Itália no combate ao terrorismo. E ele recomendava que não fossem aprovadas leis excepcionais para o combate ao terrorismo, porque esse era o valor do Estado de Direito. Isto não poderia ser feito. Por isso também não compactuo, não compartilho da ideia de que esse não é um momento azado para aprovar a lei. Qual seria o momento azado? Qual seria o momento adequado para discutir esse tema? De um projeto que já tramita no Congresso há mais de 7 anos. Como se fazer esse tipo de escolha do momento? Acho, inclusive, Sérgio Moro, com toda a honestidade intelectual, e para que ninguém suspeite de que nós tenhamos relação de inimizade, estou até participando, contribuindo com um livro que sai em homenagem ao Sérgio, e com um artigo. Mas qual é o momento? A Lava Jato não precisa de licença especial para fazer as suas investigações. Os instrumentos que aí estão são mais do que suficientes, como qualquer outra operação. A rigor, se nós formos olhar, a própria legislação, e eu acompanhei isso na época ainda na condição de agente de governo, a lei que veio complementando a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 10.028, introduziu um artigo, o 339, no Código Penal. Deu uma nova redação. Acho que é um dispositivo ao qual não se tem prestado atenção, dizendo o seguinte: denunciação caluniosa, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Esse dispositivo está hoje no Código Penal, é o artigo 339, e, portanto, hoje já existe uma norma positivada com esse perfil. Claro que sempre haverá aquelas situações limítrofes, em que vai se dizer, mas qual é a situação adequada? Ao lado dessas situações limítrofes, temos também as situações inequívocas de abuso. Quando alguém ficar preso, senador Requião, por 11 anos provisoriamente, creio que não há dúvida de que há abuso. E não se pode falar de crime de hermenêutica. Aqui, de fato, há uma negligência realmente contumaz e irresponsável. Então, a mim me parece que é oportuno que se discuta esse projeto com toda a abertura mental, com toda a abertura de espírito, e que se discuta nesse momento.
Até porque operações vão continuar ocorrendo. Teríamos que, daqui a pouco, então, buscar um ano sabático das operações para fazer para que o Congresso pudesse deliberar sobre um tema como esse? Não faz sentido algum. O que todos nós temos que ter é a consciência de que devemos atuar dentro dos parâmetros estabelecidos. Se os senhores repararem, abram o artigo 5º, os senhores vão ver que desde o artigo 5º, inciso 35, até a sua parte final, são direitos processuais ou processuais penais. O que esta lei está fazendo é nada mais, nada menos do que estabelecer que esses direitos que frequentemente são vilipendiados não sejam mais vilipendiados, ou que se dê um instrumento de defesa, de proteção. E ela não foca necessariamente juiz, Ministério Público, atinge o guarda da esquina, onde se cometem abusos a toda hora. Recentemente eu participei de um curso de alunos do nível secundário sobre cidadania, e colocando lá várias questões, valor da Constituição e tudo mais, e um deles me perguntou, menino que vem aqui do Paranoá, professor, o senhor sabe explicar por que a gente... E aí era um menino de cor. Por que a gente está vindo da escola com uma mochila e o carro da polícia nos vê e já manda a gente entrar no camburão? Essa é a realidade das pessoas. É a entrada na favela sem mandado. É isso que a lei está punindo. Portanto, nós estamos desfocando o debate. Ou a esse mandado coletivo que se dá porque não se sabe exatamente o endereço onde mora alguém. Portanto, a violação do domicílio ocorre de maneira sistêmica e sistemática. É isso, é essa a nossa realidade. Portanto, senhores senadores, eu encerro dizendo que estou absolutamente convencido da necessidade dessa lei. E quanto mais operações nós tivermos, mais nós necessitamos de limites. Vou tocar num outro tema sensível, a questão do vazamento de informações. Eu, com minhas andanças internacionais, esses dias eu estava em Portugal, e um dos meus colegas, lá português, dizia, é engraçado, vocês brasileiros, vocês divulgam as interceptações na televisão. Eu disse, a nossa ordem jurídica não permite, mas a gente se acostumou a essa violação. Ora, ele não sabia, ele achava que a nossa Constituição e as leis autorizavam esse tipo de vazamento. Tantas vezes ele, passando pelo Brasil, tinha visto isso na Rede Globo. É preciso que haja limites para isso. De forma inequívoca. É preciso que a gente chame as coisas pelo nome. Eu encerro, presidente, dando uma palavra sobre as 10 medidas propostas na Câmara. Sérgio, com toda franqueza, se esse projeto que foi apresentado sobre habeas corpus tivesse sido chancelado na Câmara, nós teríamos supresso a garantia do habeas corpus. Isso já falei em sessão do Supremo. Portanto, de fato, era uma concepção autoritária. Vejam, senhores, o que se diz. Isto aqui até há um trick, uma técnica muito interessante, se os senhores lerem. Porque o artigo 647. Dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal que prejudique diretamente sua liberdade atual de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Até aí permite-se o habeas corpus. Agora veja o seguinte, começam então as negativas. Parágrafo 1º, a ordem de habeas corpus não será concedida. De ofício, veja, proíbe a concessão de ofício.
a concessão do habeas corpus de ofício, salvo quando for impetrado para evitar prisão manifestamente ilegal e implicar a soltura imediata do paciente. Portanto, uma restrição ao habeas corpus de ofício. Não será concedida em caráter liminar, salvo quando for impetrado para evitar prisão manifestamente ilegal e implicar a soltura imediata do paciente. Portanto, em todas essas hipóteses de nulidade do procedimento, das hipóteses de instauração de um inquérito indevido, tudo isso seria vedado por esse modelo. Concepção claramente autoritária. Vou permitir, senhores juízes, senhores procuradores, será que as pessoas que lá no viaduto do Chá assinaram esses documentos, que correriam risco com esse modelo, tinham consciência de que estavam aprovando isso? Claro que não. Vamos ser honestos. Portanto, não venham com o argumento de chancela de 2 milhões de pessoas, porque duvido que as 2 milhões de pessoas tivessem consciência disto, ou de aproveitamento de prova ilícita. Com supressão de instância. Quantas vezes nós, no Supremo Tribunal Federal, concedemos de ofício porque vimos que é uma rombuda ilegalidade. Proibido conceder. Sem prévia requisição de informações ao promotor natural da instância de origem da ação penal, salvo quando for impetrado para evitar prisão manifestamente ilegal e implicar a soltura imediata do paciente. Também proibido o habeas corpus. Isto aqui, na verdade, acabava com o habeas corpus tal como nós o conhecemos hoje. E isto foi apresentado nas 10 medidas. Felizmente, nesse ponto, a Câmara houve por bem rejeitar, porque, de fato, era um atentado. Não quero nem investigar a origem, mas quem escreveu este dispositivo tem propósitos autoritários. Proibida o habeas corpus para discutir nulidade, trancar a investigação ou processo penal em curso, salvo se o paciente estiver preso ou na iminência de o ser, e o reconhecimento da nulidade ou da ilegalidade da decisão que deu causa à instauração de investigação ou do processo penal tem efeito direto e imediato no direito de ir e vir. Portanto, sempre que o sujeito não estivesse preso, não se concederia habeas corpus. Acabava com o habeas corpus tal como nós o conhecemos hoje. Proposta popular. Será que as pessoas discutiram isso? Os senhores sabem que não. Portanto, é uma recomendação, inclusive, uma sugestão que eu faço, é que as propostas populares também têm que ser devidamente escrutinadas. Sob pena de nós validarmos coisas como esta. Nesse ponto, não tenho a menor dúvida, a Câmara andou bem em rejeitar isso, como andou bem em rejeitar a ideia do aproveitamento de prova ilícita, como também aquela coisa do teste de integridade, a tal pegadinha que se concebeu, de feição claramente autoritária. Presidente, eu encerro, desculpe-me por ter extravasado eventualmente o tempo, mas eu queria deixar essas anotações e essas considerações e vou passar também, preocupado com um contorno mais preciso, sugestões que vou passar a Vossa Excelência e ao... E, claro, muitas delas coincidem com as propostas aqui feitas já pelo Sérgio e pelo Silvio. Muito obrigado.